Esse livro foi escrito há muito tempo, mas agora que eu tive condições de lançar, porque você sabe que as obras espíritas, se não forem patrocinadas por editoras, as grandes editoras espíritas, porque foi uma edição, não é, do Teatro Espírita Leopoldo Machado, Thelma, e da Livraria Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida 7, não é, edifício Itaípe, sala 105. É bom fazer o fazer comercial, um comercialzinho, né? Aí, ele foi lançado com recursos da nossa instituição. Uhum. Então, só foram acho que 1000 exemplares. É todo um trabalho feito em hospitais, com pessoas moribundas, pessoas já à beira da morte. Fomos parentes, né, estavam encarando aquele processo, o que é a morte. Eu até cheguei a fazer num hospital aqui uma conversa com médicos e enfermeiros sobre a morte. Uhum. O que é o morrer, não é? E o porquê da morte. E se com a morte tudo se acaba, tudo se extingue, né? Como os pensamentos, as ideias, os valores, as conquistas morais, tudo também vai se degradar no túmulo. Então, essa é uma questão muito importante e que nós espíritas deveríamos estar divulgando constantemente. Porque é difícil a pessoa encarar a morte de um ente querido. Por exemplo, no próprio livro, está uma criança que desencarna com 7 meses de idade numa UTI neonatal aqui de um hospital. Ela saiu do útero da mãe para a UTI. E os pais ali acompanhando 7 meses, aquela dor, aquele sofrimento. E como consolar os pais? Como esclarecer o pai sobre aquela situação? Porque consolar, né? na verdade, é difícil. É Mas difícil. esclarecer pode ser mais Porque fácil. a pessoa esclarecida, ela se consola. Lógico. Porque uma criança, aquela vida foi inútil, 7 meses. Será que não serviu para nada aquilo ali? Será que foi uma coisa assim, um acidente? Não teve nenhuma importância ética para a criança ou para o espírito que está ali e para os pais? Se não se encarar sob a ótica espírita, não há explicação. É verdade. É apenas uma questão genética, sei lá. Destino, a fatalidade, Deus quis. É assim. Como já me dizem, porque Deus não quer nada. Nós é que criamos toda essa situação através de um processo existencial que nós deveríamos estar estudando. Os espíritas não estão estudando. E eu fiquei perplexo até com uma enquete feita por uma revista de nível nacional, que o número de espíritas está diminuindo. O número? Por quê? Não sei, eu acho que o pessoal está preocupado com autoconhecimento, autoajuda, chama até autorama. Ele é cheio de farm. Autoestima. Isso daí os psicoterapeutas, né, sei lá, os terapeutas já estão fazendo isso. O espírito tem que cuidar da doutrina, divulgar a doutrina, porque ela esclarece o processo, o porquê da dor, do sofrimento, dos reveses morais, né, dos conflitos familiares, dos conflitos de um modo geral, até em nível político. É isso. A gente precisa esclarecer algumas coisas ainda no programa. Eu queria dar alguns esclarecimentos com a participação do Bernardo. Temos ouvintes na linha já para você. E queria deixar no alto telefone para as pessoas que querem conversar com ele ao vivo, tá? O nosso telefone é o 4608-500. Bernardo está aqui à sua disposição. Aproveita a oportunidade ou deixa a pergunta com as meninas do telemarketing. Alô, bom dia, quem está na linha? Alô, Sheila. Oi, Verônica Becker. Sua voz é inconfundível e numa segunda-feira, então, eu fico muito feliz, viu, com a sua participação. Bom dia especial para você, Verônica. Vou aparecer porque Sheila gosta quando eu entro logo segunda. Olha, recebi a sua fotografia, mostrei para todo mundo que ainda não te conhecia e recebi um Pai Nosso lindíssimo, viu? Muito obrigada. Tá fazendo marketing. Isso é bom. Aquele Pai Nosso é para, inclusive, entregar a Mari. Marilene Fonseca. Bom, vou repassar. Viu? E olha só, queria falar com você e com o Carlos do Bernardo. Tá, joia, Verônica, vamos lá. Primeiro é um protesto.
Um protesto. Porque o Arte na Mesa, esperei sábado e nada. Não entrou no ar, né? Fiquei até 8h30 e nada. É, teve um problema, eu acho, com Ilha, viu, Verônica? Pensei que o protesto era comigo, né? Bernardo disse que pensou que o protesto era com ele, Verônica. Mas pode protestar, não tem E problema. só, Sheila, Diga. vocês podem soletrar o site de Luiz Sintra? Luiz Sintra. O Luiz Sintra, ele não tem um site, velho, que ele entra na página do Terra. Você abre culinária e tem todas as receitas do Luiz Sintra. Aceito. Tá bom? Tem. Tem alguma pergunta pro Bernardo? O seguinte, meu irmão, ele morreu com 29 anos. Sim. E eu tive assim uma visão mais espiritualizada. Eu fiquei feliz de ter podido viver com ele 29 anos, de ter tido orgulho de durante esse período eu estar com uma irmã com ele, mas minha mãe acha muito difícil Aceitar a morte. aceitar. Aham. E eu queria saber de você, como seria o sentimento de uma mãe, entendeu? Uhum. Você não quer falar pro Bernardo como foi que aconteceu, para ele ficar por dentro? Porque a gente sabe da história. Foi de uma forma bem violenta. No caso, ele levou um tiro. Uhum. Ele morreu assim, violentamente. Minha mãe até hoje não se conforma. Tá bom, Verônica, vamos Mas conversar um pouco. geralmente as pessoas se conduzem assim. Mesmo até espíritas, eu já vi espíritas inconsoláveis, né? Ou inconsolados, em função da morte assim prematura ou violenta de um ente querido. É claro que nós nos emocionamos, né? Às vezes até blasfemamos, mas há explicação para tudo isso. E a doutrina espírita se abre assim, né? Para esclarecer essas situações, porque às vezes, olha, isso é karma dele, ele tinha que morrer assim. Eu contesto muito isso, sabe? Porque eu acho que a lei de Deus é muito justa, é muito equilibrada. Mas não é essa lei de Deus que está no Alcorão, na Bíblia, o Velho Testamento, no caso. É a lei que está na consciência dos homens. Então, a lei de Deus está conosco pela sua lei. Então, quando nós perpetramos um ato, não é porque Deus quis, é porque nós somos assim. Nós ainda somos violentos, nós ainda somos inferiores. Então, Deus não vai armar a mão de um indivíduo para dar um tiro em outro. Não vai, não. Então, isso é uma iniciativa do próprio indivíduo. Mas quando ele comete esse ato, ele está em curso na lei de Deus. É isso aí. E ele tem que trabalhar Aí também ele essa tem fraqueza. ele tem que estar, vamos dizer assim, jungido a essa lei para que ela se cumpra. E o cumprimento da lei depende das ações humanas. Porque se o indivíduo não cometer um crime, ele não violenta a lei. A lei não age independentemente de um ato. Ela age em função do ato praticado. É verdade. E Jesus disse uma coisa interessante. A ninguém será dado um fardo maior do que suas próprias forças. Quer dizer, ele cria uma paridade entre o ato e a reação. O ato e a consequência. Isso é realmente notável. Foi uma das coisas assim fantásticas que Jesus revelou ao homem, esse processo, né, ligado à lei de Deus dentro, né, da atividade humana, do interrelacionamento humano, não dentro das igrejas, do templo, mas na sociedade como um todo, em todos os seus segmentos. Bernardo, o homem pode cometer erros por causa de influências espirituais? Quando a gente fala dos homens que são obsediados, os homens que têm obsessores, espíritos maus, as pessoas falam muito disso. Ah, fulano está com um comportamento diferente porque ele está obsediado. A gente precisa tratar esse indivíduo. Como você enxerga também essas influências? Olha, eu trabalho com obsessão, desobsessão há mais de 30 anos. Uns 30 e tantos anos. Então, resultado,
Existem os obsessores, que podem ser encarnados ou desencarnados. Por que a obsessão? Pelas nossas inferioridades. E por que uma pessoa é obsidiada? Porque ela deu chance para aquilo. Ela criou uma compatibilidade, não é? Criou uma sintonia entre o obsessor e o obsidiado. E às vezes a gente nem sabe distinguir o que é obsessor e o que é obsidiado. Entendi. Você vê que Jesus disse uma coisa interessante. Eu entendo Jesus de uma forma assim, sociológica, política, entendeu? E ética. Ele disse uma coisa assim: orai pelos que vos odeiam. Não foi? Por quê? Porque quando nós oramos pelos que nos odeiam, nós não estabelecemos uma sintonia. Se eu odiar a quem me odeia, eu estabeleço uma sintonia, não é? Uma paridade. Mas se eu orar para uma pessoa que me odeia, eu não estabeleço. Então eu neutralizo. Então a oração tem essa função. Não é só pedir, é só o caráter peditório, vamos dizer assim, mas também um caráter, assim, ético e de defesa. Uhum. A gente pode controlar também essas emoções, eu acho que através de trabalhos até mais intelectuais. A gente fala que o espiritismo no Brasil, ele não progride, né? Não, ele está até regredindo. Ele está regredindo, eu quero falar opinião, disso. É no que diz respeito à sua divulgação. Então, claro, a gente precisa estudar mais o as pessoas, por exemplo, eu muitas vezes me telefonam, chego lá no centro, pessoas que têm assim, contato com os espíritos, fenômenos que acontecem. Uhum. E eles não têm quem explica aquilo. Uhum. Por quê? Porque está faltando estudo. Eu vi um seminário espírita, um congresso espírita. Não se fala em espiritismo. Não tem nem a palavra espiritismo no programa. Kardec, coitado, já era. Não se fala mais em Kardec. Não fala mais em Kardec. Não fala, porque já está ultrapassado, segundo pensa. E outra coisa, espiritismo não existe. Então, assim, o centro espírita tal promove um encontro. Só de espírita só tem o nome do centro. O resto é tudo ligado à psicologia, à terapia. Não, parapsicologia não, porque não? Aqui na Bahia não há estudo sobre parapsicologia. A gente não tem uma escola. Nada. Aqui, não é? Eu vou agora, a partir de agosto, eu vou fundar um curso de espiritismo e parapsicologia. Uhum. E aberto ao público. E eu vou mostrar, por exemplo, pesquisas que vem sendo feitas na Universidade de Stanford, Estados Unidos, Cambridge, Universidade de Cornell, a respeito, por exemplo, da telepatia, da psicometria, da psicoscopia, que são temas ligados fundamentalmente não só à parapsicologia, mas sobretudo ao espiritismo. Ótimo. Então há uma necessidade de se revalidar todo o processo científico do espiritismo, porque ele é uma ciência, uma filosofia de consequências morais, não é uma religião. Não há dogma. O espiritismo não é dogmático. Aliás, dogma quer dizer opinião. Então. E quando eu exponho minha opinião, eu sou dogmático, né? E aí? É resultado. O espiritismo. Tanto que hoje em dia, eu não faço nem parte mais de congressos e seminários. Ficou fora. Nosso queridíssimo amigo Zé Medrado, por exemplo, perguntaram por que eu estou fora do Enconluísta. Não é porque eu sou um cientista, como ele diz, sou um pesquisador, e a temática não está de acordo. Eu digo, o dia que fizer no Congresso Espírita, aí me chame. Me chame. Eu estarei presente. Eu estarei lá. Temos ouvintes. Alô, bom dia. Bom dia, Sheila. Quem fala? É Cláudia. Oi, Cláudia. Prazer te ouvir. Bom dia. Fique à vontade. O meu nome? Carlos Bernardo. Carlos Bernardo, bom dia. Bom dia. Eu queria, querido, que você me desse... Tenho duas interrogações na minha vida. Eu gostaria que você esclarecesse, se você puder. Vamos ver, se eu puder, né? Olha só. Eu gostaria de saber, primeiro, se você acredita em espíritos que vêm sem ou que não vêm, sem perdoar, entendeu? Que continuam naquela família sem perdoar, no caso, são espíritos obsessores. Eu gostaria de saber de você se você acredita nisso. E se, no caso, eu gostaria de saber o que acontece comigo, porque eu sinto muito, sonho muito com o tempo medieval. Então eu gostaria de saber de vocês. Sempre me vejo lá, entendeu? Trabalhando e tal, e sempre num vilarejo.
Também. Então, Mas se todos os meus sonhos são assim, eu gostaria de saber de você se realmente isso tem a ver com vidas passadas. Olha, Ok. o primeiro... Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta sobre por que os espíritos não perdoam. Porque realmente nós não perdoamos. E quando nós perdoamos, e eu digo assim, o perdão é filho da ofensa. Nós ainda, não é que nós não tenhamos capacidade de perdoar, é que nós ainda não nos descartamos da ofensa. É verdade, Bernardo. O problema todo é esse. Porque quem perdoa, porque você vai dizer, Deus perdoa, então Deus se ofende? Será que Deus vai se ofender comigo? Porque eu errei? Ele vai me perdoar? Então é o instituto da impunidade. Aliás, que no Brasil é uma preferência nacional. Né? A impunidade. Nacional, a impunidade, a impunidade. Né, então, eles não perdoam porque a mágoa continua. Nós também somos assim. Quantos encarnados mesmo, dentro de uma família, quantos irmãos são inimigos? É verdade. Quantos pais que são agredidos? Eu tenho um trabalho, são 20 casos escabrosos de obsessão. Eu não publico, senão vai dar problema. Eita, diacho. E a questão do... Agora, quanto ao problema do sonho... É isso. Esse é uma espécie... eu não acredito em regressão de memória. Porque você não vai ao passado, o passado está com você. São os registros mnemônicos palingenésicos que estão gravados no espírito. O que são esses dois fenômenos? Porque eu não entendo essas palavras, Bernardo. É o seguinte, é que todos os registros de memória mnemônica estão aqui conosco. Sim. Você não vai ao passado. Sim. O passado está com você. Pronto. Então o passado é presente. Forjando aquilo que a gente chama de futuro. Tanto que Nostradamus disse uma coisa interessante. Passado, presente e futuro se fundem para constituírem a eternidade. Que maravilha. Então, na verdade, nós somos seres eternos. Não temos passado, não temos presente e nem temos futuro. Segure aí. Eu vou um rápido intervalo comercial. Volto ainda com Carlos Bernardo Espírita em nosso programa, tirando as suas dúvidas pelo... De volta com o Só para Mulheres e a participação do convidado especial, Carlos Bernardo Espírita, hoje tirando as suas dúvidas pelo 460-8500. Muita gente ligando pra gente, fazendo perguntas, e eu quero que você se sinta à vontade. Queria aproveitar a oportunidade de falar sobre um acontecimento recente, já que estamos com os reality shows aí pelas televisões do Brasil e do mundo. A gente poderia citar a questão do Big Brother Brasil, quando aquela participante ouviu o chamado da irmã, ou a irmã falou alguma coisa. Eu não curto muito Big Brother Brasil. Na verdade, eu estou nesse horário trabalhando. Quem me conta muito é o Paulinho Boca, que vem com quadro de fofoca no meu programa. Então, Bernardo, eu quero saber como é que fica esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim, para o espiritismo. Como a gente pode explicar isso? Olha, o Ernesto Bolzano, que foi um pesquisador italiano da Universidade de Turim, ele escreveu um livro a respeito da comunicação dos moribundos. A irmã dela estava desencarnando e ela ouviu a voz. Então, foi uma projeção. Houve uma projeção, como o Bolzano explica, uma projeção, e ela ouviu a voz como se a irmã estivesse chamando, e estava realmente chamando. Então, através de um processo chamado teleplástico, ela ouviu a voz. Isso acontece com muita frequência. Quer dizer a comunicação de espírito, às vezes a pessoa vê até a própria pessoa, ela se desliga do corpo no momento da morte e aparece alguém. Então se confirma a comunicação no momento da morte. No momento da morte. Agora vamos dizer, isso é sugestão, isso é do inconsciente para o consciente, e que até hoje eu desafio qualquer psicólogo, psicanalista que me explique o que é consciente e inconsciente. E onde ficam no cérebro. Aí que tá, viu? Em que região do cérebro? Fala, mas ninguém sabe explicar o que é consciente e inconsciente. Às vezes a gente fala aqui, eu mesmo falo, mas é como definir o que é energia elétrica. Eu sei, é o abstrato. É como saber de onde vem o genes inteligente. É como saber de onde vem o átomo e quem o criou. Se a ciência não acredita em Deus, qual a origem das coisas? Os espíritos disseram a Kardec, os homens desconhecem a natureza íntima das coisas. É fogo. Então eu desafio aqui o que é consciente e inconsciente. Pronto, eu tenho uma pergunta da Aurelinha. Tá aí. Tá feito o desafio. O desafio, onde é que fica no cérebro? Me mostra. Aí, se alguém me mostrar mesmo, eu
Admite? Eu admito, pronto. Tá bom, tá joia. A Aurelina, da Paralela, ela diz assim: Bernardo, uma pessoa que já morreu, ela tem alguma influência na vida de uma pessoa, atrasando, por exemplo, a vida de uma pessoa? Digamos, mãe e filho, ela coloca esse exemplo bem claro. No caso do Evangelho do Espiritismo, o que a gente deve orar, então, para amenizar uma situação como essa, quando a gente acha que uma mãe morre e fica assim, no juízo do filho o tempo inteiro, atrasando a vida? Isso é verdade? Nesses 30 e tantos anos com obsessões e obsessões, eu já tratei de muitos casos assim. Eu chamo de obsessão branca, né? Ou então culposa, como a obsessão dolosa. É a mãe que não se afasta do filho e aí começa a criar problemas para ele. Entendi. Às vezes passando a sua angústia, o seu desespero, a sua saudade. Eu tive um caso mesmo lá no Teatro Espírita Leopoldo Machado, de uma senhora que disse a mim: olha, eu não consigo esquecer meu marido. Há mais de 5 anos, eu oro por ele, acendo vela, peço para ele me aparecer e nada. Aí eu ouvi uma vozinha assim, me diz assim: diga a ela que a maior prova de amor que ela pode me dar é renunciar à saudade. Oh, gente, e às vezes é tão difícil. É difícil, né, renunciar à Bernardo? saudade. É aí justamente que é por aí que nós sofremos. Ai, É um como, sofrimento assim que já deu panos para manga, por exemplo. Para os poetas, né? Para as pessoas sensíveis. Quantas coisas lindas não foram criadas sobre a tristeza e sobre a saudade. A saudade, é verdade. Tem perguntas ainda da Noêmia para você. Ela disse que gostaria de saber quando é que uma pessoa fica penando, por exemplo, na cama, antes de morrer, durante anos. A pessoa sofre, e aí algumas pessoas chegam e dizem assim: ah, fulano está pagando os pecados, eu não falei? Foi um ser humano que passou pela vida, fez mal a tanta gente, agora está lá, está penando. O Espiritismo, ele consegue definir esse tipo de coisa? Olha, o problema não é um castigo. É a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Né? Eu cito muito Jesus, mas não como religioso, pelo amor de Deus. Você já conseguiu, Jesus foi assim, muito pragmático. definir isso. Então, a cada um segundo as suas obras. O que nós passamos aqui, ou por aquilo que nós passamos aqui, se deve aos nossos atos. Ação e reação. Causa e efeito. E tem uma coisa, às vezes as pessoas sofrem muito e não tiram lições do sofrimento. Blasfemam, acham que Deus é injusto, não merecia aquilo, é um absurdo. Aí é resultado. Também, por outro lado, se a pessoa enaltecer a dor e o sofrimento, vai dizer que é louca. Alguém vai dizer que é louca. Então, como proceder? Aí é que entra, justamente, eu deveria entrar, o espírita, ou os espíritos, ou a doutrina espírita, para esclarecer todo esse processo. Porque nada na vida é inútil. Nada. Tudo tem uma Tudo explicação. tem uma razão de ser e tudo tem uma explicação. Embora não seja uma explicação profunda, definitiva, mas pelo menos é o início de entendimento de uma situação. Esclarecimento, é isso que vale, não é? Ela pergunta onde você faz palestras. Eu só faço palestra hoje lá no Teatro Espírita Leopoldo Machado, na Rua da Boa Viagem, número 8, e na Livraria Espírita Bezerra de Menezes, toda terça e toda quinta-feira pela manhã. Eu não faço mais palestra em lugar nenhum, porque não me chamam. Mas você é polêmico, né, Bernardo? As pessoas dizem que você eu sou pesquisador. é pesquisador, que você Eu não tenho temperamento é um brasileiro. espírita conservador. Sabia? Eu sou um espírita coerente. Eu não gosto de bulir com as emoções das pessoas. Cada coisa no seu lugar, né? Um dia que eu for feliz, eu não terei vergonha. Eu sei. Não é? Por que você tá olhando assim pra mim, Bernardo? Porque tem uma musicazinha assim, viver e não ter vergonha de ser feliz. O dia que eu for feliz, eu vou ficar alegre. Vergonha de quê? Porque os outros não são? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Eu acho isso uma maluquice, uma idiotice. Porque se eu tiver vergonha de ser feliz, então para que eu sou feliz? Para sentir vergonha? Por que sentir vergonha de uma coisa tão gostosa, A felicidade traz a vergonha? Eita, agora eu queria fazer uma pergunta para fechar esse nosso bate-papo. Infelizmente o tempo passa como tudo, né, aqui com o Bernardo. A gente deu uma chamada, logo no programa do Mário Kertz, falando sobre suicídio. E eu acho que os homens da atualidade, eles estão mais desesperados
Não estou querendo nem relacionar a homens de outra época, não. Eu estou achando que o homem atual, ele se encontra mais perdido. Muito Ele perdido. está, sabe como? É a minha visão. Ele está, assim, querendo se segurar em coisas, ele se segura no esotérico, ele se prende a religiões, ele se prende a filosofias, ao autoconhecimento, a isso que você comentou. Análise. Né? Análise. Olha, eu conheci um espírita famoso aqui, que dizia, olha, Bernardo, eu comprei um caderno para botar lá tudo de errado que eu fazia durante o dia. Eu não passei da terceira página. Sim. Quer dizer, o autoconhecimento pode levar a pessoa ao desespero, ao conflito, porque ela vai se reconhecer invejosa, despeitada. Vai descobrir todos os defeitos. Descobrir todos os defeitos, ela vai entrar em parafuso. É melhor deixar o negócio aí, né? E controlar os atos. Ô, Bernardo, a gente foi tomar uma água, eu olhei pra ele e falei assim, vamos tomar uma água pra purificar essa alma suja. Aí ele olhou pra mim e disse assim, pois é, Sheila, quem não tem alma suja? Quem tinha alma limpa morreu na cruz, você falou. Então o homem, ele se desespera porque ele encontra defeitos. E ele não sabe como controlar isso. Porque, por exemplo, o Benedetto Croce, um filósofo italiano, disse assim, o espelho d'água que reflete a paisagem faz parte da paisagem. Resultado, se um analista está fazendo com você um trabalho, quem faz com ele? Menino. Agora o suicídio. Porque ele está no mesmo barco que a gente está. Lógico, mas Então, dois cegos numa porta só, Deus os favoreça. Por que o suicida, ele é tão taxado como espírito desesperado e falam tanto do umbral, né? Falam tanto que o suicida vai para um umbral, que o homicida vai para um umbral. É outra maluquice. Eu fico desesperada. O mundo espiritual, minha gente, não é mapeado. Não há lugares específicos esperando ninguém. Essa história de céu, os espíritos terminaram criando espíritas que não estudam, criando o céu, purgatório e inferno. Eu odeio essa história de inferno, sabe? Olha, o umbral está na pessoa. O próprio espírito cria uma situação pela sua culpa, pelo seu estado profundo de culpa e de arrependimento, ele cria algo para que ele está se punindo. A verdade é essa. Não existe um lugar específico no mundo espiritual. Tanto que essas colônias espirituais que falam tanto aí, são os espíritos se referem a essas colônias, na verdade são projeções. E só há colônia espiritual, pelo que me consta, nos meus estudos, no Brasil. O Manuel Swedenborg, em inglês, o Manuel Swedenborg, na Inglaterra, ele falou uma coisa interessante, que disse que foi no mundo espiritual, que viu isso, que viu aquilo. Mas, na verdade, o que ele viu foi projeção dele. Não existem lugares específicos. O espírito se atormenta e cria imagens de acordo com suas angústias. Como se fossem alucinações? Exatamente. Como fossem miragens. Sonhos, assim, mirabolantes. Então, há condicionamento. Por exemplo, há um livrinho por aí que a protagonista, né, a heroína, ela dorme, o espírito não precisa dormir. Não dorme. É mesmo? Né? Mesmo que não pense descansa. que está dormindo, não há cansaço para o espírito. É mesmo? Aí, resultado, ela se levanta, vai ao banheiro, depois lava as mãos. Eu acho que os coliformes fecais, né? Desencarnaram com ela. São essas asneiras que proliferam no movimento espírita na Bahia. Quer dizer, é um absurdo o espírito lavar a mão. Olha, não. Bernardo, pelo amor tem de até Deus. menstruação no espírito. É mesmo, tá no livro lá de menstruação. Eu não aguento. Eu não sei onde é que vai cair na cabeça da gente alguma coisa aí. Oi, gente, olha, começamos com o Carlos Bernardo. Eu queria deixar o contato, viu? O espiritismo está caindo no ridículo. A gente precisa estudar bem. Por isso que o número de espíritas, sabe que esse número de espíritas está diminuindo? Porque as pessoas sérias estão se afastando. Só tem oba-oba. É axé, é isso, é música de carnaval, é não sei o que lá. Você me disse que a literatura chegou no Brasil, regrediu, né? A cultura musical chegou no Brasil, regrediu. O espiritismo veio de lá de Paris, chegou aqui, regrediu. É mesmo que rabo de cavalo, cresce, mas para baixo.
Bernardo, olha, meu tempo foi embora. Eu quero agradecer o seu carinho. Eu sou um dos remanescentes do espiritismo, que prega o espiritismo sério na Bahia. Menino, como é que eu faço para falar com você ou para conhecer um pouco mais dessa história que você desenvolve lá no Teatro Espírita Leopoldo Machado, na Cidade Baixa lá? Qual o telefone que eu tenho para entrar em contato com o pessoal? O telefone lá é o 266-5789. 266-5789. Deixa eu anotar aqui para o pessoal. 266-1111. 266-5789 e 266... 1111. Aí a gente sabe pelo menos os horários que tem reunião. Eu me sinto numa situação, eu não estou aqui agredindo, eu estou falando a verdade. A realidade é essa. Pessoas que já chegaram para mim e dizem, Bernardo, eu só encontro espiritismo aqui no Telma. Só há espiritismo aqui. É fogo, viu? Não é? É holística, isso. É tanta bobagem, tanta maluquice, que eu não sei onde é que vai. Agora, por que eu faço isso? Eu não estou desagradando ninguém, não estou ofendendo a ninguém. Eu estou defendendo a doutrina que eu amo. E quando a gente ama, alguém ama de tal maneira que pensa que o amor é uma ofensa. Não é. Não é? É, o amor não é ofensa não, viu, pois gente? É. Bernardo, um beijo gostoso, viu, no coração. Dia dos namorados, né? É o Dia dos Namorados. Ah, ele me disse, viu, gente, que não existe mais negócio de Dia dos Namorados, não. Porque, Sheila, é uma história de ficar, é um negócio de ficar. Agora é o dia do quê? Dos ficantes. É, do ficante. Meu amigo, beijo, viu? Um bom dia pra você, gente. Eu vou rápido intervalo. Nada, sempre espaço aberto. Coisa. Vibrem contra as minhas ideias, mas não vibrem contra mim, não. Oh, isso, um beijo. Olha, eu vou rápido intervalo comercial, Cláudio. Fique